Bom, minha gente, é aquilo que a gente tem visto aqui todos os dias, né? Durante 2, 3 dias, nós somos envolvidos em furacões, em tufões, em terremotos, em vulcões e sei lá em que outros cataclismas, em cima de um determinado fato em torno da Lava Jato. E aí ficamos ali imaginando que estamos caminhando para algo que seja um divisor de águas muito claro e que, portanto, nos fará discutir aquele fenômeno, aquele fato durante muito tempo e que em torno dele se darão os fatos seguintes e as consequências e etc. Mal se passam 24 horas e as manchetes já são outras e os fatos já são outros e a discussão já toma outra direção, os personagens são modificados, uns cedem o palco para outros e tal. A única coisa que não muda é o roteiro de um filme de terror que diariamente, às vezes com espaço inferior a 24 horas, a Lava Jato joga em cima de nós. Sempre se pode, como muitos querem, imaginar que está acontecendo um gigantesco complô que envolve personagens das mais diversas áreas, cada qual contando um pedaço desse roteiro de Boris Karloff. Lobista, doleiro, secretárias, motoristas, carregadores de mala, vendedores de passagens, operadores de telemarketing, marqueteiros, executivos de estatais, subexecutivos de estatais, donos de empreiteiras, diretores de empreiteiras, funcionários de empreiteiras, políticos, deputados, senador, assessor de político, mulher de marqueteiro, governador, presidente, prefeito, ministro, todo mundo em algum nível está contando alguma história que vai produzindo, aumentando, engordando esse roteiro e a gente todo dia está vendo o mesmo filme de terror sem que se chegue àquele desfecho, sabe, que te deixa sair do cinema minimamente, não digo nem aliviado, mas pelo menos com a história concluída na cabeça. Ontem foi a vez de voltarem à cena central desse enredo os senhores João Santana e Mônica Moura, o poderoso, outrora poderoso casal de marqueteiros da política nacional. Os marqueteiros foram alçados a um patamar de divindade em cima do qual se construiu a mística de serem capazes de transformar postes em presidentes da República, postes em prefeitos da maior cidade do país, de transformar o quadrado em redondo e o redondo em quadrado. As campanhas deixaram de ser discussões políticas e passaram a ser ações publicitárias, televisivas, para explorar teatralmente, dramaticamente este sentimento ou aquela contradição do adversário, explorar o detalhe do umbigo do adversário, saber se ele tem mau hálito ou não tem, isso tomar uma dimensão no debate público, no debate político, no debate eleitoral, que muitas vezes, aliás, quase sempre, fez com que a discussão política objetiva dos assuntos que interessam as pessoas deixassem de ser um debate franco entre pessoas que pretendem dirigir os destinos das cidades, do país, dos estados, para se transformar num esgrima de malandragens, de espertezas, estocadas direcionadas para produzir impactos junto à opinião pública, resultantes não do mérito, não do conteúdo, não da essência, não da pauta que interessa, mas do colorido, das luzes, do ângulo, do tom, da palavra, do adjetivo. O substantivo foi cedendo espaço na discussão política brasileira ao jogo dos adjetivos, ao jogo de cena. E nisso os marqueteiros são profissionais, na criação de escalas de valores que, se você pensar bem, você vai espremer, é tudo manobra teatral e tal, para fazer com que as campanhas produzam reações nos eleitores que lhes priva a capacidade de refletir
porque os induz a olhar para outro lado, a olhar para outras dimensões, para outros estilos. Ficam ali discutindo abóboras e tal, porque eles são especialistas nisso, em criar uma pauta, em nos induzir a uma pauta que não é a pauta que tem que estar sendo discutida e que eles nos vendem através da massacrante publicidade partidária, eleitoral, como se fosse de fato aquilo que nos interessa. Este cidadão e esta cidadã que compartilhavam o casamento e as contas e a elaboração dessas campanhas, deram as cartas em importantíssimas campanhas eleitorais brasileiras. Muitas, quase todas vitoriosas, e por isso estiveram no centro do jogo e da estratégia política de partidos e de políticos que de fato chegaram ao poder. Estão nessa lista Lula, Dilma, Haddad, Fernando Pimentel, governador de Minas, e Marta Suplicy, mais uma galera gigantesca. Vai daí que 24 horas depois da Batalha de Itararé entre Lula e Moro, que paralisou o país durante 4, 5 dias e chegou ao seu ápice para se transformar num punzinho, como deveria ser, aconteceu uma audiência normal e tal, com o inquirido, o réu sendo perguntado pelo juiz, pelo Ministério Público, fazendo lá seus apartes, tendo sua possibilidade, aliás, que muitos consideraram bastante generosa, de emitir pontos de vistas, de tergiversar, de sair da rota para falar o que queria, fazer discurso, etc. e tal. Deu-se ali a audiência do personagem central das investigações da Lava Jato, por sua proeminência, que é o Lula, e aí menos de 12 horas depois, 24 horas depois, já estamos nós discutindo um outro troço diante de uma outra cachoeira de barbaridades expostas por outros personagens que já estiveram no centro da cena e voltam agora para o centro da cena, e a gente fica num troço que o Josias de Souza, no blog dele, definiu muito bem. Diante dessa enxurrada incessante de revelações assustadoras, né? Parece que até agora, apenas a sociedade brasileira sente o amargor de uma pena. E, de fato, se nós pensarmos bem, quem está pagando até agora a maior pena da Lava Jato é a sociedade brasileira. Congelada, petrificada numa sucessão de revelações assustadoras, constrangedoras, humilhantes para uma nação e que não param de se suceder, não a ordem mais de meses, não a ordem sequer de semanas e quase não mais a ordem de dias, mas sim a ordem de horas. A cada conjunto de horas nós somos atropelados pelas revelações dessas figuras que estiveram e continuam, de certa forma, dando as cartas de nossos destinos, porque estas figuras não estão apenas no espectro petista, mas também no espectro político e partidário que compõe o grupo hoje no poder. Quando não é uma revelação mostrando que o Lula, a Dilma, os seus ministros, as figuras centrais do jogo político do PT se envolveram nessa roubalheira, nessa corrupção desenfreada, quando não é em relação a eles, é em relação aos ministros do Temer, aos aliados do Temer, aos senadores e deputados da base aliada, e por aí vai. O festival de horrores é amplo, geral, suprapartidário e irrestrito. Então, repetindo o Josias de Souza, é como se o Brasil estivesse condenado a uma lava-jato perpétua. Saber até onde vai escorrer o melado é impossível. Até onde vai escorrer o melado, para usar a expressão de Josias, é impossível hoje. E é fato que a maior pena até agora está sendo paga pela sociedade brasileira. É como se estivéssemos condenados a uma lava-jato perpétua, que todo dia derrama sobre nós, sobre o que nos resta de perplexidade, porque daqui a pouco vai anestesiar
Não é possível. Quem é que aguenta isso? Qual é a diferença aí, se a gente quiser pegar algum dado concreto das manchetes de hoje, nas delações premiadas tornadas públicas ontem pelo ministro Fachin, do casal Santana Moura? É que eles apresentaram uma quantidade monumental de documentos aos procuradores federais da Lava Jato. O Pablo Fernandes estava me mostrando aqui a lista, é uma coisa impressionante, reunindo extratos bancários, reunindo e-mails secretos de Dilma com Mônica Moura. Para que a presidente da República tem que ter e-mail secreto para conversar com marqueteiro? Vejam que a Hillary Clinton, por causa de e-mails particulares e tal, se bem que envolvendo questões de outra dimensão, está lá pagando agora a amargura de uma derrota eleitoral inimaginável e tal. As consequências de coisas muito menos graves ou semelhantes a estas em qualquer democracia que se leve a sério são consequências gravíssimas. Vejam a presidente da Coreia do Norte, do Sul, caiu de forma fulminante. Já tem outro presidente empossado lá porque se meteu com o lobby de uma parceira, de uma colega que andou fazendo tráfico de influência. Não durou 6 meses no poder, a mulher eleita, tudo mais, democrática, acabou. Em países que querem levar a sério as consequências e os padrões, o desrespeito aos padrões morais, as coisas acontecem, produzem, têm efetividade. O que assusta, e vem assustando até agora a todos nós, é que nós estamos ansiosos, desesperados quase, para que a Lava Jato chegue a desfechos. E, mais uma vez, a palavra está com a lenta e impunitiva justiça brasileira. Até agora, a despeito de todos esses horrores, as consequências efetivas, reais da Lava Jato continuam sendo ridículas. Você tem ladrão que levou 200 milhões de reais da Petrobras circulando livre ou hospedado em casa de veraneio de sua propriedade, com tornozeleirazinha eletrônica, alguns nem isso, outros já estão em não sei o que doméstica, outros já nem em prisão domiciliar estão mais, e os políticos continuam por aí discutindo teses sobre sua própria inocência, vomitando indignação diante das denúncias, e as consequências efetivas deste inferno não se dão. Não se dão. É muito importante, só para concluir, chamar a atenção para que as delações precisam apresentar elementos probatórios para dar aos juízes, para dar especialmente ao juiz Sérgio Moro, fatos materiais que permitam a edição de sentenças concretas, objetivas e irrecorríveis. Nesse sentido, o conjunto de provas apresentadas pela Mônica e pelo João Santana é bastante consistente. Inclusive mala de dinheiro, uma revelação dela diz que mala de dinheiro recebeu diretamente do governador de Minas 800 mil reais ou não sei quantos milhões, ou em aeroporto, em shopping, em caixa de sapato, tudo documentado ali, com conta bancária recebendo dinheiro lá fora, com trocas de mensagens secretas e tal. É em cima de provas como essas, que estão escassas em outras delações até agora, que vai ser construída a base para a condenação dessa gente. E depois disso, ou simultaneamente a isto, é preciso que a justiça cumpra a sua tarefa de dar celeridade compatível com o pavor nacional diante de tudo isso. Enquanto a gente ficar só sendo afrontado, só sendo agredido pelas revelações, pelas delações, sem que as consequências se produzam, o país vai ficar patinando e a sociedade brasileira vai ficar patinando, repetindo o Josias, numa espécie de pena que parece ter sido produzida para ela e não para os verdadeiros ladrões da República que estão aí soltos e dando declarações, fazendo comícios, discursos ou circulando já impunes, mesmo depois das condenações. Vamos lá, vamos tocar o barco. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve.
Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado, o programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.